liberdade, igualdade e fraternidade. Estes eram os princípios entoados pela multidão que, em 1789, tomou as ruas de Paris durante a Revolução Francesa. Estes princípios eram inspirados diretamente nos ideais do Iluminismo. A Revolução lutou contra o absolutismo, porém, o povo não compreendia estes ideais, não sabia o que era Iluminismo e era facilmente manipulado pelos líderes da época. Neste período, viveu Lavoisier, cientista experimentalista. Lavoisier demonstrou que a respiração nada mais é do que a lenta combustão de matéria orgânica, utilizando o oxigênio, e é inteiramente semelhante ao que ocorre com uma lamparina ou uma vela acesa. Lavoisier também descobriu a lei da conservação de massas, que diz: matéria não se cria nem se destrói, se transforma. Marat, um dos mentores da Revolução, tinha também aspirações à ciência. Certa vez apresentou um trabalho a Lavoisier para que este o apresentasse na Academia Francesa de Ciência. Lavoisier não viu nenhuma qualidade no trabalho que justificasse a apresentação e recusou-se a fazê-lo. Isso irritou profundamente Marat, que desde então passou a perseguir Lavoisier em seu jornal. Marat foi assassinado por Charlotte Corday. Morreu pouco mais de um ano antes da trágica morte de Antoine Laurent Lavoisier. O ambicioso Marat tramou a morte de Lavoisier e, ironicamente, não pôde assisti-la. Eram dias difíceis em plena França revolucionária. Iniciava-se o regime do terror. E a par desta revolução, ocorria uma outra, no silêncio dos laboratórios. Lavoisier estava à frente desta. Com seus estudos, Lavoisier revolucionou a química. A balança de precisão, o calorímetro, foram alguns de seus instrumentos de trabalho. Apresentou seus experimentos sobre a respiração animal na Academia de Ciências da França, em novembro de 1791. Era um período da Revolução Francesa em que o desespero e a crueldade de alguns extremistas do novo regime turvavam o esplendor das novas ideias. Após descrever seus experimentos sobre a respiração animal, Lavoisier concluiu seu discurso na Academia, afirmando: gostaria de concluir minha apresentação com um pensamento consolador. Para ser recompensado pela humanidade e para pagar um tributo à nação, não é necessário ser chamado para escritórios públicos e brilhantes que trabalham para a organização e regeneração de impérios. Os médicos podem também realizar funções patrióticas no silêncio dos seus laboratórios e de seus estudos. Eles podem almejar, através do trabalho, diminuir o grande número de doenças que afligem a humanidade e aumentar a felicidade e o bem-estar do mundo. E se eles tiverem contribuído, através de novos caminhos que abriram para prolongar a vida média dos seres humanos de alguns anos, mesmo por alguns dias, devem também aspirar ao glorioso título de benfeitores da humanidade. Domingo, 8 de maio de 1794.
Com a morte de Lavoisier, a academia se intimidou. Ninguém ousou protestar. Somente o matemático Lagrange, indignado, se manifestou e disse: levaram não mais que um momento para cortar aquela cabeça. Contudo, uma centena de anos talvez não sejam suficientes para produzir outra como aquela. Todos que ofereciam resistência ao regime do terror eram executados. Nesta nova Inquisição, as pessoas eram perseguidas, não por motivos religiosos, mas por sua posição política. Porém, os ideais revolucionários que depuseram a monarquia, ironicamente, permitiram a subida ao poder de outro monarca. Napoleão Bonaparte, que, aproveitando-se do caos instaurado durante o regime do terror, coroou a si mesmo, intitulando-se imperador. Napoleão e seus generais foram considerados grandes heróis, mas pilharam riquezas e saquearam obras de arte. Ao final das guerras napoleônicas, cerca de 2.500.000 pessoas envolvidas nos conflitos haviam morrido em toda a Europa. Agora eu me pergunto, que herói é esse que leva seu povo a invadir nações vizinhas, provocando morte e destruição? Milhares morreram, milhões morreram. Não só morreram, mas outros tantos foram mutilados. Não só dos países invadidos, mas como do seu próprio povo, o povo francês. No meu entender, esse tipo de atitude, de liderança, não se distingue muito da Inquisição. E como vamos ver mais adiante, muitos outros homens que alcançaram o poder total, como Hitler, Stalin, etc., provocaram morte, destruição e sofrimento. Lavoisier, no silêncio do seu laboratório, no meu entender, está mais para herói. Ele procurava o bem-estar das pessoas. E como ele, milhares de outras pessoas que lutam, procuram, se preocupam em humanizar a nossa espécie.